Bom dia, amados irmãos em Cristo, graça e paz. Como é bom estarmos mais uma vez juntos aqui no Bem de Manhã, nossa devocional dominical. E hoje quero falar algo que para mim tem sido um aprendizado todos os dias. Falar sobre o senhorio de Jesus. Sim, o tema de hoje, dessa manhã, é Senhor. E Jesus é nosso Senhor. Acredito que muitos de nós já tenham noção disso, mas eu quero refletir com você nessa devocional algo muito importante sobre Cristo como Senhor. Eu quero me basear aqui num texto que se encontra em Atos, no capítulo 17, versículo a partir do 23 e 24, que vai dizer assim: Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Essa passagem aqui, queridos, é a respeito de Paulo em Atenas, não é? Ele estava no Areópago de Atenas. O Areópago era um lugar onde os atenienses iam ali para poderem discutir filosofias, discutir questões filosóficas, e quem se colocava ali para as discussões, não é, para esses tipos de discursos, eram geralmente os sábios da época. E Paulo, então, está ali no Areópago e se coloca ali, não é, em frente aos atenienses para conversar a respeito do Kyrios. E o que seria Kyrios? Kyrios é a palavra em grego do qual se utilizou para dizer que alguém era mestre, alguém era divino ou até Deus. Na verdade, no grego da época de Paulo, na época de Jesus, de Paulo, enfim, naquela época, essa palavra Kyrios era usada como um status divino. E isso era falado, por exemplo, para o César, ou seja, o imperador romano era chamado Kyrios, porque a palavra denotava isso, denotava essa questão do mestre, do Senhor de todas as coisas, ou seja, de um homem que era divinamente respeitado. E depois, com o passar do tempo, essa palavra Kyrios foi então colocada para o Senhor Jesus, porque sim, Jesus é o merecedor de ser o Senhor, de ser o Kyrios. E é aqui, quando Paulo está conversando com os atenienses, existe um altar que tem ali escrito ao Deus desconhecido, porque eram tantos deuses em Atenas, tantos deuses dos gregos, que eles tinham medo de esquecer de alguém. Então, eles fizeram um altar e colocaram o nome lá, ao Deus desconhecido. E Paulo vai então dizer: olha, esse Deus que vocês não conhecem, mas que vocês honram aqui nesse altar, esse Deus é o que eu quero anunciar para vocês, é o que vos anuncio. E ele vai dizer que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e aí ele usa a palavra Kyrios do céu e da terra, ou seja, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É baseado nesse texto que a gente pode conversar a respeito de Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E desde que me entendo como discípulo de Cristo, sempre tem sido falado sobre isso, sobre o senhorio de Jesus. E com o passar do tempo, como cristão, como crente, eu vou percebendo que essa palavra Senhor, ela tem um significado muito mais profundo do que muitas vezes nós cristãos entendemos. Só para você ter ideia, dentro dessa reflexão que eu quero fazer com você,
Jesus Cristo ele tem três ofícios, né? Nós chamamos dos ofícios de Cristo ou de Jesus. Três ofícios. Porque toda a Bíblia fala, né? Toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo como nosso Messias. E o Messias, Jesus, o Kyrios, Senhor Jesus, ele é profeta. Ele é, os seus ofícios, ele é como ofício profeta, ele é sacerdote, o sumo sacerdote, e ele é rei. E nesses três ofícios de Jesus Cristo está justamente o senhorio dele. Quando a Bíblia fala que Jesus é profeta, não é qualquer profeta como foi Isaías, Jeremias, como foi Daniel, como foi Jonas, enfim, como foi Elias, Samuel. Mas todos esses profetas, na verdade, eram a sombra daquilo que apontava o próprio ofício do Messias, Jesus Cristo. Profeta porque tudo o que Deus quer nos dizer e ensinar, tudo que Deus quer para o homem no sentido de proferir, por isso que é profeta, proferir algo para os homens, passa pela pessoa de Jesus Cristo, que veio à Terra justamente para proclamar as boas novas. Então ele é profeta, um dos ofícios dele. Também ele é sacerdote. E, na verdade, o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era aquele que anualmente adentrava no Santo dos Santos para mediar entre Deus e os homens e, assim, poder Deus perdoar os pecados naquele ano. Então, Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens, por isso que ele é sacerdote. E o último ofício de Jesus, o terceiro, é que ele é rei. E por ser rei, ele é aquele que governa todas as coisas, porque foi dado a ele pelo Pai, não é? O Pai deu a ele todos os reinos e todo joelho se dobre perante Jesus Cristo. E todo joelho confesse que ele é Kyrios, que ele é Senhor. Essa palavra Kyrios, então, quando foram traduzir até mesmo a palavra Yahvé do hebraico, não é? No Antigo Testamento, quando fizeram aquela Bíblia grega que é chamada de Septuaginta, não é? Quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, então a palavra Yahvé, que era sobre Deus, Adonai, não é? Deus, colocaram então a palavra Kyrios, Senhor, justamente substituição por essa palavra. E o que é que tem a ver então os ofícios com Senhor? Tudo a ver. Jesus, ele reúne tudo isso. Ele reúne profecia, ele reúne mediação entre homem e Deus, não é? A realiança, o reatar da aliança, porque ele é esse sacerdote preparado, só ele é que pode fazer essa reconciliação. E ele é rei, e ele é Senhor, então, rei, imperador, soberano sobre todos, rei dos reis. Então a palavra Senhor denota que tudo está embaixo e debaixo de Jesus. Todas as coisas, seja revelações, ensinos, seja todas as coisas que levam o homem a se ligar a Deus novamente, a se reconciliar com Deus, seja a questão do mandar, do reinar realmente, do estar acima. Tudo está debaixo de Jesus. E aí vem a profundidade do Kyrios, do Senhor. Quando nós falamos que Jesus é nosso Senhor, queridos, nós estamos dizendo que nós obedecemos todas as coisas dos quais saem da boca do próprio Jesus. A palavra de Deus, por exemplo, a Bíblia é a revelação de Deus e, portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, o Logos, a Bíblia é a palavra e a palavra é Jesus Cristo. E como profeta, como ensinador nosso, todas as coisas que estão aqui devem ser observadas e obedecidas. Porque Jesus é o sumo profeta, o grande profeta. Jesus, então, ele é aquele que anuncia a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele é o Deus encarnado que anuncia a vontade de Deus. Portanto, tudo que está aqui, que vem da boca do próprio Jesus, precisa ser obedecido, estudado, entendido. E, portanto,
precisa ser praticado. Tudo que está aqui. Ele é o nosso sumo sacerdote, nós somos sacerdotes reais, não é? Assim que a Bíblia fala, o sacerdócio universal do crente. Nós não precisamos, nós não temos mediadores a não ser o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Ele é que é o mediador entre Deus e os homens, porque ele é o próprio Cordeiro. Ele é o sacerdote que se auto-sacrificou para então poder pagar para sempre nossos pecados, não é? É o próprio Cordeiro. O sumo sacerdote terreno tinha que pegar a ovelha lá e sacrificar. Não. Nós temos o próprio Jesus, que ele mesmo se auto-sacrificou como sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes. Nós não somos o sumo sacerdote, mas somos sacerdotes. Nós temos o sacerdócio real, que é representar esse sumo sacerdote Jesus, né? Aqui. Mas ele é que nos liga com Deus. Portanto, não há nada que nos faça ter comunhão a não ser ele. Fora dele, nada. Fora dele, não há homem nenhum. Fora dele, não há um pastor que faça você ficar bem com Deus. Fora ele, não há nenhum tipo de guru. Ninguém pode fazer o serviço que é o próprio Jesus que faz, de ligar você. O que nós somos, não é? Falei aqui pastor, falei de guru, não é? Claro, guru é uma coisa muito mais pesada, profunda, né? Porque quando eu digo guru, é que muitas pessoas têm pessoas espirituais que levam as pessoas a se encontrar com Deus, e não é bem assim. Nós somos pregadores do Evangelho. Nós apontamos a pessoa de Jesus. Sim, nós apontamos. O que eu tenho feito, e com muitos que são chamados para isso têm feito, apontar a pessoa de Jesus para que o sumo sacerdote, que é Jesus, nos leve a Deus. E, por fim, o rei. E quando nós falamos de rei, nós lembramos que todo rei tem súditos. E quando nós falamos de súditos, nós falamos de lealdade. Todo rei tem súdito, e todo súdito é leal ao seu rei. Eu não sei se algum irmão ou irmã gosta de assistir filmes medievais, ou pelo menos filmes que tratam de monarquia, e você vai perceber que existem nessas monarquias pessoas que são súditos, que são súditos, e são súditos que são leais ao rei e à rainha. Pelo rei e pela rainha perdem a vida. Pelo rei e pela rainha, então, fazem tudo. Eu me lembro aqui na verdade é um livro, né? Um livro dos mosqueteiros do rei, não é? Os 3 mosqueteiros, você acha que você já ouviu falar? E que eles têm lemas, e o lema sempre é proteger o rei da França. Sempre é proteger o imperador. E o nosso Jesus Cristo, ele é Kyrios porque ele é rei. E nós somos súditos desse reino, do rei, e nós temos que ser leais. Então nós obedecemos a esse Jesus porque ele é Senhor. Ele é Senhor porque ele é a própria boca de Deus, próprio profeta de Deus. Tudo que da vontade de Deus, tudo que Deus quer e quis anunciar vem da boca do próprio Jesus. Portanto, obedecemos porque ele é a própria boca de Deus. Ele também é o nosso mediador entre Deus e os homens. Portanto, nós temos ele como esse Senhor que se sacrificou, um sumo sacerdote que se auto-sacrificou por nós. Portanto, ele é a ponte que liga cada um de nós com Deus, e não há nenhum outro. E é por isso que nós nos curvamos diante desse sacerdote, porque ele é isso. E também nossa lealdade pelo Rei Jesus, porque ele é Rei. E toda língua confessa e todo joelho se dobra perante a ele. Ele é Rei dos Reis. E esse título Rei dos Reis quer dizer que pode haver outros reis. Pode haver outros reis. O mundo tem reis, os mundos têm governantes, mas ele é o superior a tudo isso. E nós devemos lealdade a esse rei. Devemos lealdade, então, a ele. Portanto, queridos, nessa reflexão dessa manhã, no Bem de Manhã, eu quero que você profundamente pense comigo. Como está nossa vida diante deste Senhor
desse Kyrios que é Jesus Cristo. Como nós estamos vivendo nossa vida diante do nosso Senhor? O que é que estamos fazendo? Somos aqueles atenienses que tem ali um altar e colocar o Deus desconhecido. Eu não sei se é esse Jesus, se não é, eu não sei quem é esse Deus, mas enfim, nós temos esse altar. Será que nós temos tantos ídolos assim na nossa vida? Será que nós temos tantos ídolos, inclusive um dos nossos deuses seja nós mesmos? E muitas vezes, por nosso Deus ser eu mesmo, nós colocamos esse Deus que sou eu à frente do nosso Senhor Jesus. Como está isso na nossa vida? Tudo é realmente regido por Cristo? Tudo realmente é Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas? Pense nisso, reflita sobre isso e que nessa manhã, no nome de Jesus, você possa estar hoje mesmo colocando sua vida diante do Senhor e dizendo: Senhor, seja o meu Kyrios, seja o meu supremo Senhor, seja meu profeta, meu sumo sacerdote, seja meu rei, porque assim é o Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus possa colocar essa palavra em nossos corações e que possamos pensar sobre isso. Kyrios, Senhor divino, aquele que merece honras e glórias em nossas vidas, é o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e o Senhor tem dito para nós que quer tudo por completo nas nossas vidas. Que possamos nos prostrar diante desse Senhor, que é nosso Salvador, mas que é Senhor. E é Senhor porque Ele tem todos esses ofícios. É Senhor porque Ele abarca tudo, porque Ele é dono de tudo, porque Ele é rei, profeta, sacerdote. Ele é tudo aquilo que os seres humanos precisam e que eu e os meus irmãos precisam. Que seja assim, que venhamos a entender assim, que no nome de Jesus, nada seja maior em nossas vidas do que o Senhor Jesus. É no teu nome, Jesus, que nós te pedimos nesta oração pela manhã. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Deus te abençoe, então. Um bom domingo e que essa semana comece com Jesus Cristo sendo o nosso Senhor, o nosso Kyrios verdadeiramente. Deus te abençoe, fique com Deus e até nossa próxima devocional bem de manhã. Me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pompa, carruagens de ouro que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso avistar o meu rei triunfar. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? Encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu, eu também me afastei.
cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão, mas não vi carruagens e não vi estandartes, não achei o meu rei. Perguntei outra vez e a resposta que ouvi jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho sobre um jumentinho e em soluços chorei. Bem de manhã